A paz do Senhor Jesus, minhas amadas, glória a Deus, aleluias. Santo é o Senhor, que vive e reina para todo sempre, na minha e na sua vida, e que nos dá a vitória. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, por você passar por aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, por você me ajudar a fazer a obra de Deus. Que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando. Glória a Deus. Amados e amadas, a palavra do Senhor ela vem nos dizer que chegaria um tempo em que muitos iam escarnecer da palavra do Senhor. Que chegaria um tempo em que muitos não iam dar crédito à palavra de Deus. Que chegaria um tempo, aleluia, difícil na terra, a qual muitos iam procurar pessoas para ministrarem a palavra, pessoas que falassem aquilo que agradasse o seu coração e não que, aleluia, falasse o que verdadeiramente o Senhor, aleluia, queria falar com aquela pessoa. A palavra do Senhor vem dizer que chegaria um tempo que muitos iam se apostatar da fé, muitos iam adormecer. E hoje nós estamos vivendo esse tempo. Nós estamos vivendo um tempo difícil. Nós estamos vivendo um tempo trabalhoso. Um tempo em que a pessoa ela procura um lugar para congregar, um lugar que agrade ela. Um lugar que seja bom para ela. Um lugar que a palavra venha a ser de acordo a vontade dele e a vontade dela, e não a vontade do Senhor. O povo não quer mais se enquadrar no Evangelho, na palavra que cura, que salva e que liberta, que transforma o homem e a mulher e leva para perto de Deus. Estamos vivendo esse dia de escárnio na terra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a qual aqueles que pregam o verdadeiro evangelho é taxado como quadrado, santarrão, enjoados, chatos, né? E muitas das vezes o templo está cheio, mas o Senhor não está mais ali. E muitas das vezes também o templo está vazio e muitos perguntam por quê, querem achar culpados, por que aquele templo está vazio, mas não se examinam e não percebem, aleluia, que já estão caídos diante do Senhor. Que já sentaram na mesa de Jezabel, já fizeram aliança com o mundo novamente e nem perceberam. Que o inimigo entrou sorrateiramente e nem perceberam. E procuram culpados. Por que a igreja está vazia? Por que o povo não vem? Por que não acontece mais nada? E querem botar a culpa no obreiro, botar a culpa nos membros, mas não faz uma análise, não se examinam diante do Senhor para verem se as suas vidas estão de pé ainda diante de Deus. Para ver se o Senhor ainda está habitando dentro daquela pessoa. Eles não fazem mais esse autoexame, mas querem estar com o microfone pregando, sendo que eles mesmos são um sepulcro caiados, que o Senhor já está longe e muito longe. E quando a gente vem aqui para o Evangelho de Lucas 11, 14, amados, a gente vê que, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, não era diferente naquela época. Não era diferente, não. Jesus, ele chega e ele está expulsando um demônio de um mudo, porque o demônio era mudo. Aquele homem, eu não sei se era um homem ou se era uma mulher, que o Senhor estava expulsando esse demônio aqui, que a Bíblia não está falando, mas disse que era um demônio mudo. Aquele homem não falava porque o demônio que estava na vida dele era mudo e tinha deixado ele mudo. E Jesus ele chega para expulsar e os fariseus não acreditam. Começam a zombar do Senhor. E a palavra ela vem nos dizer assim, amadas. E estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que saindo o demônio, o mudo falou e maravilhou-se a multidão. O demônio sai
o mudo fala e a multidão se alegra. Mas alguns deles, que aqui eram os fariseus, diziam: ele expulsa os demônios por Beelzebul, príncipe dos demônios. Não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. Não acreditavam que a obra que Jesus estava fazendo vinha do Pai e era ordenança do Pai. E Jesus obedecia ao Pai. E Jesus veio para desfazer as obras das trevas. Aleluia! Eles não acreditavam. E outros tentando pedir ali um sinal do céu. Pedia um sinal do céu. Mas conhecendo ele os seus pensamentos, Jesus conhecendo os pensamentos daquele povo, dos fariseus, disse-lhe: todo o reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesmo cairá. Então muitos ministérios hoje estão vazios porque Jesus não está mais presente, porque a casa está dividida. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebul? Porque Jesus ele disse: se Satanás está dividido, como é que o reino dele vai, aleluia, subsistir? Como que ele vai, né? O reino dele vai, louvado seja o nome do Senhor Jesus, operar, vai estar de pé, se ele está dividido. Se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Então, o reino de Satanás ele ia se desfazer porque estava dividido. Então, Jesus ele diz: um reino dividido ele não subsistirá, porque Satanás ele é unido. Satanás ele é mais unido do que a própria palavra do Senhor diz que os filhos das trevas é muito mais unido do que os filhos da luz, porque eles são unidos. Eles são unidos. Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebul? Então o povo queria um sinal. Então hoje, quando Deus levanta os seus servos para falar a palavra, muitos não acreditam que é um sinal. Ah, faça a prova do vaso. Ah, faça a prova do vaso. Rapaz, isso é um pecado contra Deus. A pessoa está blasfemando contra as coisas do Senhor. Porque se Deus levanta um servo dele para pregar esta palavra aqui do jeito que ela é, não tem nada que pedir um sinal, não tem nada que fazer prova. Se Deus chega para alguém e diz: se conserta, se converta, se arrependa, não tem nada que pedir um sinal, que Satanás não manda ninguém se arrepender, Satanás não manda ninguém se consertar, Satanás não manda ninguém largar o mundo, ninguém largar o pecado. E de quem é que parte esse fazer prova de Deus? Dos pastores corrompidos, dos pastores que estão com a sua casa dividida, dos pastores que estão com fé abalada, a fé já está abalada, não acredita totalmente no Senhor, nem na palavra dele. Aí diz: faça a prova do vaso, faça a prova para ver se foi Deus. Não chega e diz assim: não, foi a palavra de Deus quem falou, foi o Senhor Jesus quem usou a vida do servo dele. E aí as coisas começam a desandar. Por quê? Porque o povo não está crendo mais na palavra de Deus. Aí o Senhor diz: e se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem o expulsam vossos filhos? E eles, pois, serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Então Jesus estava dizendo: olha, o reino de Deus está entre vós. Mas eles não acreditavam que Jesus era o rei. Eles não acreditavam que Jesus era filho de Deus. E eles mesmos faziam confusão entre eles mesmos traziam divisão entre eles mesmos ficavam com a casa dividida por causa da incredulidade deles. E hoje não tem sido diferente. Não tem sido diferente. Vivemos dias difíceis, dias trabalhosos, porque muitos não pregam mais a palavra de Deus. Muitos, aleluia, também têm brincado com as coisas do Senhor. Muitos têm brincado com as coisas de Deus.
tem falado o que Deus não manda, tem profetizado o que Deus não manda, tem dito que Deus está com aquela pessoa sem Deus estar com aquela pessoa, porque Deus não é na vida de uma pessoa que é devasso, que é bagunceiro, que é incrédulo, que é perverso. Deus não é. Aleluia. Deus, ele repreende o rei Josias, porque Josias, ele foi, aleluia, abençoar ímpio. E o Senhor, ele não gostou. O Senhor, ele não gostou. Ele chega e ele diz, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aqui em segundas, deixa eu achar aqui para não vocês verem que eu não estou falando de mim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Aleluias, amados. É um vídeo, glória a Jesus, de estudo da palavra de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Segundo as Crônicas 19, diz assim, ó. Aleluia. E Josafá, não foi Josias, perdão, foi Josafá. E Josafá, rei de Judá, voltou a casa em paz. Ele tinha ganhado a guerra, Josafá tinha ganhado a guerra e voltou em paz a Jerusalém. E Geu, filho de Anani, aleluia, o vidente, lhe saiu ao encontro e disse ao rei Josafá: devias tu ajudar ao ímpio e amar aqueles que ao Senhor aborrecem? Tá vendo? Muitos têm dito que Deus é na vida do ímpio. Muitos olham para uma pessoa que está fazendo perversidade e diz: ah, Deus é na tua vida. Deus é contigo. Deus conhece o teu coração. Deus sabe quem você é. E Deus não é, porque aquela pessoa aborrece ao Senhor com as suas práticas mundanas. Então Deus, ele chega para Josafá e usa a vida aqui de Anani. E aí chega e diz, aleluia, ao rei Josafá: devias tu ajudar ao ímpio e amar aqueles que ao Senhor aborrecem? Por isso virá sobre ti grande ira de diante do Senhor. Aí ele diz: boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os bosques da terra e preparaste o teu coração para buscar a Deus. Então, boas coisas Deus tinha achado em Josafá. Mas Deus agora estava aqui chamando ele a atenção, estava divertindo ele, porque ele ajudou a ímpio, porque ele, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, amou aqueles a quem o Senhor, aleluia, havia aborrecido, porque eles estavam aborrecendo ao Senhor com as suas práticas mundanas. E aí Deus, ele chega e manda, louvado seja o nome do Senhor Jesus, esse recado para Josafá, que grande ira vinha sobre ele, porque ele havia ajudado pessoas que aborreciam ao Senhor. E hoje, amadas, não tem sido diferente. Pessoas têm aborrecido a Deus e muitos servos do Senhor, que se diz, né, ser servo do Senhor, chega e diz: ah, Deus é na tua vida, Deus é contigo, Deus vai te dar vitória, sendo que Deus nem é, nem vai dar vitória, nem vai abençoar, porque aquela pessoa aborrece ao Deus Todo-Poderoso. Aborrece o Deus Todo-Poderoso, e Deus, ele não vai abençoar a quem não é de acordo com a palavra dele. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. E os fariseus pediam um sinal o tempo todo. O tempo todo estava pedindo um sinal diante do Senhor. Aí o Senhor Jesus chega e diz assim: quando o valente guarda armado a sua casa em segurança, está tudo quanto tem. Ele pensa que está guardado. Mas quando vem o valente, aleluia, guarda
mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo, tira toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Muitos têm confiado no seu braço da carne, muitos têm confiado nos seus pastores corrompidos, muitos têm confiado na sua própria força, não têm feito a obra de Deus como Deus tem mandado, como Deus tem ordenado, aleluia, e serão envergonhados. Serão envergonhados porque Deus, ele vai cobrar. E Jesus, ele chega e diz, olha, quando vem o outro mais valente, ele arranca toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Por quê? Confiou em si mesmo, pedia um sinal, não acreditava que era Deus. Aí o Senhor, ele diz, porque quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Então, se não está em Cristo, a igreja vai estar vazia. Se não está em Cristo, o casamento vai estar destruído. Se não está em Cristo, a família não vai ser restaurada. Porque tudo tem que estar no Senhor. A nossa confiança tem que estar em Deus. Porque vivemos um tempo trabalhoso em que a geração é perversa, é uma geração incrédula, é uma geração ruim, dura de coração. Quando o espírito imundo tem saído de um homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não achando, diz, tornarei para a minha casa donde saí. Quando um demônio é expulso da vida de uma pessoa, aquela casa é limpa, aquela pessoa é adornada, porque nós somos casa de Deus, templo e morada do Espírito Santo. Então, quando ele sai, fica limpo aquele espaço. Mas ele rodando, ele andando, ele não acha onde repousar. Se ele achar brecha, ele volta para aquela casa novamente, ele faz morada e traz consigo mais 7 demônios, e pior é o estado daquele homem, daquela mulher, do que o primeiro estado. É o que tem acontecido com muitos, deixaram o Espírito Santo de Deus, blasfemaram de tanto fazer prova do Senhor, blasfemaram, fizeram os seus cultos do jeito que agradavam a si mesmo, fizeram os seus cultos do jeito que agradavam a sua carne. Hoje o templo está vazio, está deserto, porque o Espírito Santo não faz mais morada, nem na vida da pessoa, habita na vida de alguns crentes que estão ali, mas para uma obra andar, tem que ser, aleluia, alinhado àquele a qual a obra foi entregue nas mãos. O pastor tem que estar de acordo à vontade de Deus. É igual ao casamento, a esposa tem que estar de acordo com o seu esposo tem que estar de acordo com a sua esposa. Aleluia, os dois têm que estar, louvado seja Deus, vivendo em concordância, em harmonia. É como a igreja, o Espírito Santo tem que fazer morada na vida daquele pastor, daquela pastora, daquele missionário, daquele a qual Deus entregou a obra. Se ele não estiver de acordo com o Espírito Santo ele não vai habitar, porque Deus ele não habita em casa dividida. Deus ele não habita onde há, louvado seja o nome do Senhor Jesus, pecado. Aonde há divisão, o Senhor não habita. Não habita, porque Deus não disputa com os demônios. Deus ele não disputa, amados, com os demônios. E aí a casa fica deserta. Faz campanha, faz oração, faz tudo, mas nada acontece. Porque o Espírito Santo saiu da vida do pastor, saiu da vida da pastora, saiu da vida do missionário, da vida do obreiro. E quando o Espírito Santo sai, quem habita é o pecado. Quem habita é espíritos imundos, está aqui na palavra. Quando o espírito imundo tem saído de um homem, anda por lugares secos, buscando repouso e não achando diz, tornarei para a minha casa de onde saí. E chegando, acha varrida e adornada. Por que ele acha varrida e adornada? Porque o Espírito Santo não está fazendo, aleluia, morada naquela casa. Porque se o Espírito Santo está fazendo morada na casa de uma pessoa, aleluia, na vida de uma pessoa, o inimigo ele não chega perto. Porque ele vai estar em vigilância. Aí ele diz, aleluia. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando habita ali, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro.
E aconteceu que, dizendo ele estas coisas, aconteceu que Jesus, falando estas palavras, uma mulher dentre aquela multidão levantou a voz e disse: Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Aí ela queria dar a glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para Maria, bem-aventurada. Queria exaltar Maria, mas Deus não divide a glória dele com ninguém. Maria é bem-aventurada, nós amamos Maria, mas nós não adoramos ela. Nós amamos Maria porque Deus a escolheu, aleluia. Deus amou, Deus escolheu, ela foi escolhida pelo Senhor para, aleluia, trazer Jesus. Louvado seja Deus, por obra do Espírito Santo, Jesus ser gerado no ventre dela. Mas Deus não divide a glória dele com ninguém. E quando essa mulher fala que bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste, o Senhor logo a repreende. O Senhor disse, mas ele disse antes, aleluia, bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Então, aleluia, ele chega e ele repreende aqui. Ele diz antes, bem-aventurado não é aquele, não é o ventre a quem, né, trouxe ele ao mundo e os peitos a quem ele mamou, mas bem-aventurado é os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Então, bem-aventurado é quem guarda a palavra de Deus, é quem ouve a palavra de Deus e guarda. Aleluia. Porque aquele povo pedia um sinal. Quando chega no 29, ele diz, e ajuntando-se a multidão, começou a dizer, maligna é esta geração. Ela pede um sinal, e não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas, porque Jonas ficou 3 dias no ventre daquele peixe. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para que aquele povo de Nínive soubesse que era Deus que estava enviando ele ali. Ele se rebelou, né, contra o Senhor, não queria ir ali a Nínive porque era um povo cruel, um povo perverso. Era um povo que arrancava o couro dos profetas, era povo que cortava a cabeça dos profetas, era povo que fazia atrocidade com os profetas que chegavam ali. E Jonas, ele teve medo. Jonas, ele teve medo, né? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele se acovardou, né? Eu não quero falar nessa palavra rebelde, que se acovardou, porque ele teve medo, irmãos. Porque não era fácil chegar até Nínive. A obra que Deus entregou a Jonas foi uma obra muito espinhosa, mas o Senhor era com ele. E ali ele ficou no ventre daquele peixe por 3 dias. E aí o Senhor lhe diz, porquanto assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem será também para esta geração. Porque Jesus ia morrer na cruz do Calvário, ia ficar 3 dias morto, né? E depois ele ressuscitaria. No terceiro dia ele ressuscitaria, aleluia, mostrando ali que era o Filho de Deus. Aleluia. Então, Jonas foi um sinal ali para a cidade de Nínive, ficando ali no ventre daquele peixe por 3 dias, né? E depois o peixe cuspindo ele ali. Louvado seja Deus, ele indo fazer a obra que o Senhor havia ordenado a ele. Não era fácil. E a obra de Jesus também não foi fácil. Porque quando um profeta chegava ali em Nínive, muitos eram jogados em caldeirão quente, de óleo quente. Muitos eram presos, amarrados em correntes e tinham suas peles arrancadas. E daquelas peles ali era feita pergaminho. Muitos ali tinham seus olhos furados, seus membros eram cortados. Ficavam ali no sol quente, na terra quente, por 3 dias, com fome, com sede. E sendo chicoteado. O pessoal de Nínive era perverso. Era demônio puro, a qual depois o Senhor destruiu, né? De tão perversos eles eram. Deus deu oportunidade deles se arrependerem. E diz a palavra que eles ouviram a palavra do Senhor e se arrependeram. Mas depois de um tempo voltou tudo de novo. Então por isso Jonas ele teve medo de ir. Imagina a pessoa ter sua pele arrancada
E daquela pele ali, depois de muito sofrimento, depois de muita tortura, aquela pele ali, daquele profeta ser feito pergaminho. Era desse jeito, amados. Era desse jeito. Então Jonas ele teve medo e ele ficou ali, né, preso naquele ventre do peixe, né, porque aqueles marinheiros perderam tudo. E todos nós sabemos a história de Jonas. E o Senhor disse que eles pediam um sinal, mas eles não teriam sinal. O sinal era o sinal, louvado seja o nome do Senhor Jesus, do profeta Jonas. Porque Jonas foi um profeta do Senhor. Então ele disse, porquanto assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem será também para esta geração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Geração perversa, geração incrédula, geração coração duro, que o tempo todo pedia um sinal a Deus. O reino de Deus estava ali entre eles, mas eles pediam um sinal o tempo todo ao Senhor, a Deus. O tempo todo irava ao Senhor, pedindo um sinal. E a geração de hoje está assim. Mateus, aqui no livro de Mateus, o Senhor ele vem dizer aqui no capítulo 24, que porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível for enganaria até os escolhidos. Então muitos que foram escolhidos pelo Senhor estão sendo enganados. Estão sendo enganados porque não acreditam mais nesta palavra, a qual nós estamos aqui, meditando, e pedem um sinal a Deus o tempo todo. Em vez de se examinarem, aleluia, pede um sinal a Deus. Em vez de perguntar ao Senhor como que está a sua vida diante do Todo-Poderoso, fica pedindo um sinal a Deus. E quando Deus levanta um profeta, os servos do Senhor, para dizer se conserte, se converta, não é Deus. Não é Deus, porque Deus também fala comigo, sendo que Deus nunca falou. A pessoa não sabe discernir nem a mão direita da esquerda, nem a esquerda da direita. E diz, Deus fala comigo, sendo que a pessoa nunca ouviu a voz do Senhor. Nunca ouviu. E fica pedindo um sinal a Deus, em vez de se examinar. Em vez de se examinar diante do Senhor. O diabo enganou, escolhidos sendo enganados, porque não meditam mais na palavra de Deus. Não levam a sério mais a palavra do Senhor. E fica perturbando, fica incomodando o Senhor, irando o Senhor, pedindo um sinal. E Deus não vai dar sinal nenhum. Deus não vai dar casa cheia, Deus não vai trazer cura, Deus não vai trazer milagres, porque não há arrependimento, porque não há renúncia, porque não há vergonha na cara. O Espírito Santo já saiu, já deixou, é um sepulcro caiado, mas a pessoa não se enxerga. Acha que ainda está na vontade do Senhor e já se afastaram da vontade de Deus. Amados, as coisas de Deus é muito séria. As coisas do Senhor é muito séria. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, aleluia. O povo não quer mais se curvar diante da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Diante da palavra do Senhor. O Senhor disse, se me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Por que que muitos andam mendigando na vida espiritual, mendigando no casamento, mendigando em todas as áreas? Porque não tem ouvido e nem tem obedecido a palavra de Deus. Porque Deus, ele nos chamou para nos abençoar. Para fazer da gente um povo próspero, um povo abençoado. Mas o povo não quer mais se curvar à vontade de Deus. Quer andar nos seus próprios desejos, nas suas próprias vontades, nos seus próprios caminhos. E o Senhor não vai abençoar. Deus não vai abençoar uma pessoa que não é humilde, uma pessoa que não se humilha diante do Senhor. Então, amados, fiquem com esta palavra. É uma palavra de ensino, de despertamento para a minha vida e para a sua vida. Os dias são trabalhosos, os dias são maus. Os dias, aleluia, louvado seja Deus, são maus. O povo quer viver, aleluia, o povo quer barganhar com Deus.
O povo quer que Deus faça a vontade deles, mas eles não querem fazer a vontade do Senhor. E Deus não abençoa quem não quer estar no centro da vontade dele. Então esta é a mensagem que eu deixo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É um vídeo longo porque é de ensino. Que vocês possam ouvir a palavra de Deus, que nós possamos ouvir e dar crédito à palavra do Senhor. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a todas. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor.